Olá, nobres vassalos. Eu sou Lukavich Possalski e nesse vídeo aqui falarei para vocês sobre mais um livro que eu li aqui, dessa vez um livro de uma autora brasileira que eu conheci uma vez numa feira num evento de coisas geeks de Barueri, e por ser uma pegada neo-medieval eu achei legal e quis pegar para ler o livro, eu comprei ele e aqui vou falar minha opinião sobre ele. No caso é sobre esse livro aqui, A Senhora do Caos, Viajante e o Dragão. Esse livro pelo que eu saiba, é um livro único ainda, apesar de a ideia tentar se propor de uma série. Pelo que eu saiba, é apenas um livro único. É um livro neo-medieval porque não ocorre na Idade Média de verdade, ou se prende a algum período fixo, medievalista e coisa assim. Não se prende a um período fixo ou algumas características próprias, e é uma coisa fantasiosa. Mas até aí tem vários livros que são isso também, mas então, esse livro, ele é de alta fantasia, ou seja, tem magia usada de forma explícita nele. Não é aquela magia velada assim, tipo White Walker do Game of Thrones. É um uso explícito de magia em todo o livro. Por sinal, a própria personagem principal, ela é uma bruxa, uma maga, uma feiticeira. Tem uma pegada inovadora em um certo ponto, que é o fato da história ser tipo o RPG que a personagem principal, enquanto vivia no mundo normal nosso, sempre jogou. Então, ele tem essa pegada muito interessante assim de retratar um mundo de RPG, como se ela tivesse do nada entrado em um mundo de RPG. Ela virou um personagem e passou a fazer parte de tudo, né, na história. E os pais e família dela começou a ser justificada por ser parte desse mundo. Então ela começa a se encantar porque tá dentro do jogo que ela sempre jogou, só que agora sendo um personagem de verdade dele, e vendo tudo que ela sempre viu. Então por esse lado é uma pegada super inovadora e eu achei bem interessante nesse ponto. Apesar de ter essa coisa inovadora e ter o constante contraste entre o nosso mundo e o mundo de dentro do RPG, porém também a história é recheada de clichês. E põe clichê nisso. De o personagem principal desmaiar, tipo, uma missão cheia de falhas e desentendimentos entre os personagens principais, amores platônicos, medos irracionais dos personagens, além de também ter uma pegada infanto-juvenil bem forte dentro do livro e, sim, muitos, mas muitos clichês. Apesar de tudo, essa história é uma história que tem um final nada clichê. Apesar de ela ser recheada de clichês ao longo dela, o final é a coisa mais inesperada que vocês poderiam imaginar. Só um pequeno spoiler. Não há um final feliz. A história não termina com um final feliz, o que é uma coisa rara de se encontrar numa fantasia, uma high fantasy medieval. Porque normalmente high fantasy medieval tudo termina felizinho, todo mundo feliz, casando, coisa do tipo. Essa história especificamente não. Ela é uma história que termina com um final trágico, mas sabe? Aquele trágico meio amargo, mas que não acabou tudo mal. Acabou com coisas boas, mas coisas trágicas também. O famoso final meio amargo. Então, essa história tem exatamente o final meio amargo que eu acredito que o Martin diria que seria o final meio amargo. Ou o final da vitória vazia, como podemos dizer. O mundo medieval dessa história é um outro planeta, que em teoria se comunica com o nosso por portais mágicos. Nesse outro planeta a magia existe e é natural. Criaturas místicas existem, dragões existem. Dragões criaram esse outro planeta, diga-se de passagem. E por isso, eles são a principal fonte de magia dele. E todos os grandes feiticeiros têm ligações aos dragões. Tem os dois dragões de existência que criaram o mundo e geraram seus filhos, tanto de dragões quanto de outras espécies. Tem os dragões negros, que são dragões malignos, que se voltam contra os dragões de existência. E tem outras criaturas também, criaturas benignas, criaturas malignas. O mundo tem vários reinos humanos, que são considerados os reinos pacificados, porque eles viveram uma grande guerra mágica até poucos anos atrás, e posteriormente houve um acordo de paz e viraram os reinos pacificados, feitos isso através de casamentos entre os membros de cada reino. A personagem principal, a Joyce, ela teoricamente ela é uma princesa de um dos reinos. O pai dela é o irmão gêmeo do rei, que foi sequestrado por uma bruxa e levada para o nosso mundo. E por isso, ela viveu a vida toda dela, e o pai dela também, sem conhecerem a magia. A mãe dela, a mesma coisa, uma outra bruxa que também foi levada ao nosso mundo. Só que não, uma princesa. Mas ela é filha de um dos grandes feiticeiros do mundo lá. Posteriormente, esse rei irmão do pai da Joyce traz a Joyce ao mundo dela por causa dos ataques que vêm ocorrendo no mundo humano nosso. E por isso ela é transportada para lá. Nesse mundo mágico, ela tem uma prima que é o casamento de outro reino, aliado ao reino do pai da Joyce, que é a Quilária,
que também é a segunda personagem principal da história. Essa daí não possui magia, ela é apenas uma guerreira determinada. Apesar de vir no mundo da magia, ela nunca teve magia, ao contrário da Joyce, que nunca viveu no mundo da magia, mas é considerada a maior feiticeira do mundo. E a história se desenrola com o drama da vida dessas duas, com o drama da Joyce tentar entender o que ela tá fazendo nesse novo mundo e os poderes dela e coisa assim, e o drama da Kilaria de tentar conseguir sua posição almejada de guerreira reconhecida e não ser considerada uma princesa indefesa que não toma suas próprias decisões. E todas as enrascadas acontecem a partir disso. A autora, como brasileira, falante de português e coisa assim, tem isso bem claro, porque todos os nomes, ou a maior parte dos nomes, são nomes em português. Sim, inclusive tem um Lucas na história, que é um rei, que nem eu. Quer dizer, eu sou um príncipe, eu não sou um rei. Mas, assim, a história é recheada dessas coisas. Nomes em português, coisas de RPG. E é tão RPG mesmo que você vê, tipo, umas coisas completamente desconexas umas com as outras em relação a períodos medievais. Ou até coisas não medievais vinculadas a coisas medievais, que em coisas completamente não sense, de ligações não sense, que você olha e fala assim, só poderia ser parte de história fantástica ou de jogo de RPG. Não que seja uma coisa ruim, pode ficar uma coisa legal, mas você vê que é uma coisa muito fantasiosa. E acho que por esse vídeo é isso, meus vassalos. Obrigado e até a próxima.